Os irmãos podem abrir as suas Bíblias, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos dar prosseguimento à série Os Oficiais da Igreja, Instrumentos da Graça Divina para a preservação da casa de Deus. Através da exposição dessas epístolas pastorais, nós temos refletido sobre a filosofia de ministério da nossa igreja, como nós pensamos a forma de ser igreja, como nós observamos e nos submetemos às Sagradas Escrituras, como aqueles que são oficiais da igreja, separados por Deus para conduzir o rebanho do Senhor, devem se portar à luz da palavra de Deus e conduzindo a igreja do Senhor. Nós temos refletido através dessas epístolas, observando não a forma como elas estão dispostas aqui nas Sagradas Escrituras. Vem 1 Timóteo, e logo em seguida nós vemos 2 Timóteo, e depois nós vemos Tito, mas nós temos observado cronologicamente, entendendo que o último escrito de Paulo foi esse que nós temos diante de nós, a segunda carta de Paulo a Timóteo. São os seus últimos relatos, os relatos mais pessoais que nós temos acesso. Então, Deus nos concede a graça de ficar ali, aos pés de Paulo, que está conversando com Timóteo naquele instante, para nós aprendermos dele. Mas nós temos refletido sobre uma porção um pouco obscura aqui, uma porção um pouco negativa, no sentido de observar aquilo que Paulo denuncia, para que Timóteo pudesse observar devidamente o cuidado com aquela igreja, o cuidado com aquele rebanho. Nós não estamos muito acostumados a ouvirmos pregações desse tipo. Nós somos fruto de uma geração que busca a igreja para ter uma dose de ansiolítico, uma dose de tranquilidade, uma dose de conforto. São cristãos que passam a semana inteira se deleitando e se expondo ao mundo e então buscam a igreja para que, de alguma forma, aqueles que falam diante deles lhes afague o ego ou traga um tipo de tranquilidade, expondo um perdão que não é tão valorizado assim, expondo uma graça que não é tão valorizada assim. E sequer nós nos dedicamos a atenção para perceber o que é necessário para ter uma igreja piedosa, para ter uma igreja saudável, para ter uma igreja que busque o Senhor, que zele pela santidade do Senhor no meio do seu povo, que zele pela integridade, a pureza, a fidelidade das Sagradas Escrituras, para que com intrepidez espante os lobos, as feras, protejam as ovelhas, cuide das ovelhas. Nós não estamos tão preocupados com isso. Para que isso aconteça, nós temos que sair de uma inércia, de uma apatia e colocar o nosso espírito para fazer exercícios duros mesmo, para que as nossas mandíbulas espirituais possam mastigar, comer, se alimentar com um alimento mais substancial, mais firme, mais saudável. Então nós estamos observando aqui o raio-x daqueles que transformam a casa de Deus em sinagoga de Satanás, que transformam a casa de Deus em prostíbulos, que transformam a casa de Deus em meras instituições comerciais, que tripudiam da fé, que abusam das ovelhas do Senhor, da vulnerabilidade das ovelhas do Senhor, ao invés de cuidar delas, ao invés de protegê-las, ao invés de nutri-las. Então, Paulo, nesse momento, está expondo justamente isso. Vamos ler novamente parte da porção que será alvo da nossa reflexão, pelo menos até o versículo número 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Timóteo, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. E essa é a grande síntese. Negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Vamos orar. Nosso Senhor, sem sombra de dúvidas,
nos falta a intencionalidade, o discernimento necessário para identificarmos esses com características tão obscuras, tão secretas, tão misteriosas, tão veladas, tão escondidas, que são descritas aqui. Nós nos contentamos em enxergar a aparência da piedade, não em nós mesmos, ó Deus, mas daqueles dos quais nós deveríamos nos afastar, denunciar e expor. E tantas vezes, por causa da perversidade desses, nós tributamos críticas à igreja do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, um pouco mais a ouvir as instruções do teu servo para outro servo piedoso e aprendermos com isso, em nome de Jesus. Amém. Esse é o 6º sermão que nós refletimos sobre esse tema maior de integridade. Pelo menos nos últimos nós temos refletido de forma ainda mais específica sobre aquilo que não é integridade, a falta de integridade, mais especificamente. Esse tem sido o tema dos nossos últimos 4 sermões, pelo menos, a falta de integridade dos últimos dias. Mas nós vamos retornar um pouquinho e refletir sobre aquilo que trata esse tema. Se eu lhe questionasse sobre como você poderia conceituar a integridade, o que você diria? Como você descreveria a integridade? Como você conceituaria a integridade? O que é integridade? E nós podemos ir na especificidade do termo em si, nós podemos passear um pouquinho por conceitos mais sociológicos, conceitos mais filosóficos, nós vamos tentar fazer isso e perceber que isso não traz à luz, de fato, o que significa a integridade. Esse termo integridade, essa palavra vem de um termo latim, integritas, que significa integridade, significa solidez da saúde do corpo e na alma, pureza, retidão. Mas você também poderia pontuar que integridade diz respeito à honestidade. Uma pessoa íntegra é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra é uma pessoa ética, é uma pessoa coerente. Existe uma coerência. Nós poderíamos considerar que tipo de coerência é essa, talvez naquilo que ela fala e naquilo que ela vive. Então, integridade exige uma certa coerência, transparência, não falseamento ou falsidade, mas transparência e alguns níveis bem elevados de responsabilidade. E seguindo conceitos um pouco mais filosóficos, alguns diriam que a integridade refere-se à saúde moral, à condição daqueles que são possuidores de uma autenticidade de caráter, em contraste com aqueles cuja natureza é enganosa, é astuta e maliciosa para a perversidade, obviamente. Ou seja, é a qualidade moral de alguém. Práticas, costumes, conduta, que envolve honestidade, que envolve retidão, é caracterizada pela indivisibilidade de palavras e ações de uma pessoa. Uma pessoa de caráter seria então sinônimo de uma pessoa íntegra, uma pessoa que fala e cumpre o que diz. Mas se nós aprofundarmos um pouquinho mais nas nossas elaborações filosóficas, nós poderíamos considerar, assim, eu estou trazendo citações de filósofos aqui, ou daqueles que trabalham a filosofia, nós poderíamos considerar a integridade como o envolvimento de duas instituições fundamentais. Primeiro, que a integridade é principalmente uma relação formal que alguém tem consigo mesmo, ou entre partes ou aspectos de si mesmo. E segundo, que a integridade está ligada a uma forma importante do agir moralmente. Em outras palavras, existem algumas restrições interiores, das quais lhe impede de ultrapassar alguns limites, restrições interiores,
o seu caráter, a sua moral não lhe permite ultrapassar esses limites, existem algumas normas através das quais ele pauta a sua vida e que o faz agir integramente. Mas, contudo, eu acho que muito dificilmente nós discordaríamos dessas categorias de integridade, mas para os cristãos essas categorias elas não são suficientes, elas são aplaudidas. Na verdade, muitos daqueles que nós admiramos, ou sei lá, que muitos cristãos admiram e não são crentes, se dobrariam, se curvariam diante dessas descrições com muitas facilidades. Talvez nós elogiaríamos os nossos gerentes, supervisores, professores, parentes que tivessem as categorias de integridade como essa. Mas esses conceitos de integridade, eles são fundamentalmente humanos. Eles são meramente horizontais. Esse é o padrão da sociedade. São aqueles que muitos admiram, mesmo sendo cristãos, e os tenta imitar. Mas isso diz respeito ao homem em si. Ou seja, para nós considerarmos que nós estamos íntegros na sociedade que nós vivemos, nós nos pautamos segundo esses. Nós olhamos para aqueles que estão ao nosso redor, nós observamos a forma como eles criam seus filhos, a forma como eles conduzem o seu casamento, a forma como eles conduzem o negócio, os estudos, e tudo é meramente horizontal. E se nós chegarmos a esse padrão, então nós entenderemos que nós temos uma integridade melhor do que a grande maioria dos cidadãos, não somente do nosso país, mas do nosso mundo. Então, mas tudo diz respeito à nossa própria avaliação sobre o que é integridade. O grande problema é que isso não subsiste à luz da palavra de Deus. Não somos nós que definimos o que é integridade. Não somos nós que definimos quem é alguém de caráter. Quando nós olhamos pelas lentes das Sagradas Escrituras, quando nós tentamos elaborar um conceito mais teológico, mais bíblico sobre esses aspectos fundamentais, na verdade, aquilo que a filosofia diz, a sociologia diz, elas tentam conceituar a integridade de uma forma completamente divorciada daquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Um pastor piedoso, no nosso tempo, ele considerou a integridade como um farol na escuridão, que guia a pessoa íntegra, mesmo em tempos difíceis. São aqueles valores com os quais você não negocia em hipótese alguma. E mesmo na mais profunda escuridão da alma, esses valores servem de farol para você conduzir o seu lar, para você conduzir os seus negócios, a sua vida, os seus relacionamentos. O interessante é que na teologia bíblica, especialmente considerando o Antigo Testamento, integridade pode ser brevemente definido como simplicidade. E considerando simplicidade segundo o atributo de Deus, um atributo que nós não temos, mas aquele que nós tentamos imitar, aquele que faz parte do ser de Deus, do caráter indivisível de Deus, de quem nós somos imagem e semelhança, diz respeito a algo que não pode ser dividido, algo que não pode ser decomposto, ou seja, é algo que não é feito por partes, é algo inteiro, é algo íntegro, é algo completo, é algo perfeito, no sentido pleno da palavra. Nós não somos íntegros nesse sentido, nós não somos simples nesse sentido, mas o pecado, ele deturpou um pequeno aspecto da imagem de Deus em nós, nessas características. E isso acontece especialmente quando o corpo morre e a alma fica carente do seu receptáculo. É por isso que o nosso corpo ele será ressuscitado, para nós sermos íntegros como Deus intencionou que nós fôssemos. À luz dessa definição, portanto, a nossa compreensão aumenta ainda mais quando nós achegamos ao ensino do Senhor Jesus, que é muito levianamente aplicado. No Sermão da Montanha, no capítulo 6, a partir do versículo 22, o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos
e meio que ele mostra esses aspectos de um farol que conduz ou de uma janela através da qual entra as instruções pelas quais nós podemos pautar a direção das nossas vidas. Existe um ditado popular que diz que os olhos são a janela da alma. E é interessante porque isso vem de um ensino bíblico. O Senhor diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. A lâmpada serve para quê, irmãos? Para iluminar o caminho, para alumiar o caminho através do qual nós devemos peregrinar. É aquilo através do qual entra a nutrição, a direção, a instrução para a nossa alma, que conduzirá os nossos passos. O Senhor diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, ou seja, se os teus olhos forem encharcados com a instrução do alto, não diz respeito a olhar com inveja, a olhar com ciúme, a olhar com maldade, a só ver o bem nas pessoas, não tem nada a ver com isso. Aqui é aquilo que alimenta a nossa mente, aquilo que alimenta o nosso coração. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti, que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. É aquilo que entra pelos nossos olhos, se forem encharcados da palavra de Deus, todo o nosso ser será iluminado por essa palavra. Agora, sendo ainda mais específico, observando estritamente as instruções de Paulo, no contexto utilizado aqui para animar Timóteo, para encorajar Timóteo, para animar e encorajar os oficiais da igreja e também a todo crente, de uma forma geral, o que é integridade. No primeiro momento, considerando a realidade de Paulo, integridade é ser punido, mesmo não tendo cometido crime pelo qual está sendo condenado. Isso é integridade. E ainda assim perceber a imensurável glória de ser considerado digno de tal condenação. Isso é integridade para Paulo. Não há nada que me acuse, mas que grande glória há, porque estou sendo acusado pelos méritos do meu Senhor. O apóstolo Paulo, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 33, ele diz assim, de ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister, é digno socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar e receber. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo 8, ele diz, assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso, que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vocês, vos proclamamos o Evangelho de Deus. E aprofundando um pouquinho mais, sendo ainda um pouquinho mais aplicativo nas orientações de Paulo, o que é integridade? Integridade é ter absoluta certeza de que você é mau e pecador, o suficiente para ser condenado, mas ainda assim, o único motivo pelo qual você é perseguido, julgado e condenado é o fato de não viver para esse mundo, para os seus padrões, para as suas leis, mas viver intensamente para o seu Cristo e para o seu reino. Integridade, apesar de revelar um caráter, não descreve você. Não descreve o seu caráter. Ele descreve Cristo e o caráter de Cristo em você. Não era somente Paulo que entendia isso.
Foi dessa forma que Pedro animou aqueles crentes que estavam sendo perseguidos. Abra aí 1 de Pedro, capítulo 2. Abra aí todos vocês, para vocês acordarem, que tem alguns que estão dormindo. 1 de Pedro. Crente tem que abrir a Bíblia, irmão, se vocês não sabem. Crente tem que abrir a Bíblia. Quando a palavra é pregada aqui, crente tem que abrir a Bíblia. Então abram a Bíblia com a mesma velocidade que vocês abrem o Instagram, o Facebook, o YouTube. Abram a Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. O que é que Pedro está dizendo? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto sim é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. É isso que Paulo está expondo aqui. A integridade de Timóteo, a integridade dos seus oficiais deveriam revelar a falta de integridade. E se eles fossem perseguidos por aquilo que eles praticam, que glória há nisso? Mas ser perseguido por aquilo que eles não praticam, isso é grato ao Senhor. Isso tributará glória ao Senhor. A falta de integridade dos últimos dias são reveladas no nosso meio com uma constância absurda, irmãos. O alerta de Paulo aqui é dividido em duas partes. Versículo 1 ao versículo 9 de 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo aponta o caráter como o fundamento da conduta, ou seja, é o caráter é exibido na conduta, o caráter é exibido no nosso comportamento, ou seja, embora o caráter em si seja oculto, seja imaterial, ele é manifestado em nossa conduta, pela forma que nós vivemos, pelas escolhas que nós fazemos. Portanto, os nossos comportamentos, eles são a visibilidade do nosso caráter. Nós estamos aqui na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 5, nós estamos refletindo sobre esse caráter. Hoje nós vamos caminhar um pouco mais nele, talvez, se nós conseguirmos, no próximo sermão, nós findamos essa parte. Paulo diz, sabe, porém, isto, fique ciente disso, Timóteo, observa isso, Timóteo, te alerta quanto a isso, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e os últimos dias Paulo está apontando para aquele contexto lá. É a antecipação das misérias dos últimos dias. Os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, ou seja, os últimos dias serão angustiantes, serão problemáticos, serão estressantes, serão duros, não para a sociedade de uma forma geral, mas para o povo de Deus. Por quê? Porque os homens viverão, eles viverão com um tipo de conduta que deve ser denunciado frontalmente pela Igreja de Deus, irmãos. É por isso que esses últimos dias serão tempos difíceis para o povo do Senhor. Porque o que Paulo está fazendo aqui é justamente exortando Timóteo para que Timóteo não deixe ser vencido por esses homens maus. Para que Timóteo não deixe ser vencido por esses que ele deveria denunciar. Por que esses últimos dias serão difíceis? Porque o trabalho vai ser intenso. Porque o pecado se alastrará a tal ponto em que o próprio povo que faz parte da igreja do Senhor, e eu não estou dizendo povo de Deus,
mas os membros de igreja, porque nem todo membro de igreja é povo de Deus, nem todos aqueles que vão à igreja são crentes verdadeiros, são convertidos de fato. Mas esses que fazem parte da membresia da igreja, aqueles que vão à igreja, esses que fazem parte da igreja do Senhor, eles viverão para si mesmos. E quando eles não suportarem mais ter os seus pecados denunciados, o que eles farão? Eles buscarão outra igreja que não os denuncie e outra igreja que já cansou de denunciar os pecados. Porque serão tempos difíceis, Paulo? Pois os homens, eles serão egoístas, eles serão amantes de si mesmo. E o que isso quer dizer? Que a humanidade será cada vez mais exaltada, será levada a buscar uma vida melhor cada vez mais, melhores padrões, maiores realizações. Que a humanidade será levada cada vez mais ao consumismo, ao materialismo, ao pragmatismo, ao utilitarismo, ou seja, a humanidade será cada vez mais conduzida a desejar e a buscar cada vez mais conforto, paz, tranquilidade, mas tudo isso sem Deus. Paulo sintetiza aqui no versículo 4, né? Mais amigo dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Agora observem se essa realidade já não é fortemente experimentada por nós. Por que será que os coaches ganham tanto espaço, tanto público, tantos adeptos? Porque as igrejas estão cada vez mais escravas das vontades humanas. Caso contrário, seus bancos ficarão vazios. Porque cada vez mais tem sido absurdamente difícil exortar, aconselhar e pastorear aqueles que professam ser crentes. Pessoas cada vez mais fracas, sensíveis, cheias de melindres. Pessoas cada vez mais donas de suas próprias verdades, insubmissas, orgulhosas. Porque o culto ao Senhor tem sido tão deformado para satisfazer todas as necessidades do homem. O ponto de Paulo aqui é que o egoísmo é um carrasco cruel e exigente. Ele nunca está sozinho, assim como ele nunca está satisfeito. É impossível saciar o ego. É impossível satisfazer o ego. Existem muitas outras corrupções de caráter necessárias aqui para expor todos os aspectos de um caráter perverso. O ponto de Paulo aqui é observar alguns aspectos de um caráter diabólico. E Paulo detalha, Timóteo. Nós já vimos muitos deles. Pessoas egoístas. O egoísmo sintetiza tudo aqui. Paulo vai detalhar o que significa egoísmo e vai detalhar os vários aspectos do que é egoísmo. O que é que nós fazemos porque somos amantes de nós mesmos? Até onde nós vamos para saciar o amor que nós temos a nós mesmos? Egoísta é justamente isso, é ser amantes de si mesmo, avarentos, amantes das riquezas, jactanciosos. São andarilhos prepotentes que seguem os seus próprios caminhos, as suas próprias verdades. Arrogantes, são zombadores de outros, são menosprezadores de outros, porque se julgam superiores. Blasfemadores, são reprovadores de outros, opositores, abusivos, são covardes e irreverentes, desobedientes aos pais. São pessoas contumazes, teimosas, incorrigíveis, obstinadas, alguém impossível de confiar, por desprezar até mesmo seu círculo mais íntimo. As crianças conseguiram copiar tudo? Conseguiram nada? Paulo continua dissecando aqui um defunto morto, porque é isso que essas pessoas são. Essas pessoas que carregam esse caráter são um defunto, porque tem um caráter morto que mata todos aqueles que estão ao seu redor. É por isso que essas pessoas precisam ser expostas.
Essas pessoas não precisam ser entendidas. Essas pessoas precisam ser expostas. Elas sabem muito bem o que fazem. E elas fazem isso como um estratagema, como uma estratégia de conquista para saciar o próprio ego. Sabe quando você percebe maldade, mas também você fica encurralado porque aquela maldade não tem materialidade? E você diz, eu não consigo dizer o quê, mas essa é uma pessoa má, essa é uma pessoa perversa. Mas eu não consigo descrever como. Paulo ele continua dissecando aqui e ele diz, sabe, porém, isto, Timóteo, fica ciente disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis para o povo piedoso do Senhor, que deverá constantemente supervisionar e expor, para proteger o verdadeiro rebanho do Senhor, para proteger as verdadeiras ovelhas do Senhor. Intensidade e tensão, intensidade e tensão. É aquilo que cansa, é aquilo que enfada, é aquilo que tenta nos vencer constantemente, irmãos. Não se enganem, irmãos. A malícia nem sempre é perversamente imoral. A malícia pode ser muito carismática. A malícia pode ser muito atrativa. Não se engane com aqueles que movem multidões, com aqueles que facilmente aglomeram pessoas ao seu redor. Nem sempre a malícia é perversamente imoral. Nem sempre. E Paulo então descreve mais aspectos dessas pessoas egoístas que são amantes de si mesmo, amantes dos prazeres, mas não amantes de Deus. E ele cita aqui a 7ª característica. São pessoas ingratas. Paulo está descrevendo aqui, obviamente, os falsos mestres, mas aqueles que já que tiveram impresso neles as características dos falsos mestres. Aqueles que foram enredados pelos falsos mestres. Ingratos aqui, a ideia de alguém desagradável, alguém em quem não há graça, não há charme, ou seja, alguém que não atrai a nossa atenção, alguém que não atrai as nossas afeições. Por isso, irmãos, que deveria chamar muito a nossa atenção se nós, com muita facilidade, nós conseguimos conversar com pessoas ímpias tranquilamente. Nós conseguimos conversar com pessoas descrentes horas e horas, como se nós tivéssemos os mesmos anseios, os mesmos sonhos, as mesmas prioridades, porque pessoas que não são habitação do Espírito Santo de Deus revelarão característica que deveria nos colocar de orelha em pé, de atenção contundente a observar se em algum momento nós estamos sendo enredados. Pessoas ingratas. Esse termo aqui está intrinsecamente ligado ao egoísmo, especialmente porque são pessoas que não reconhecem que sempre nós somos devedores de alguém. Sempre. Pessoas que não reconhecem que em medidas diferentes, todos nós somos aprendizes uns dos outros. Pessoas assim assumem para si mesmo tudo o que aprende, como se elas mesmas fossem os seus tutores, os seus mestres. Para pessoas assim, é impossível tributar reconhecimento, tributar gratidão, porque julgam isso como algo inferior, inferioridade. Esse termo utilizado por Paulo aqui, ele é iniciado com a partícula negativa, com a partícula de negação, que significa, o termo sem essa partícula de negação, significa dar livremente, perdoar. Vem da raiz que significa alegrar-se, se alegrar. Dessa forma aqui, o ingrato aqui significa alguém
alguém amargurado, alguém amargo, alguém autocentrado. Observe como esse entendimento casa perfeitamente com o que significa ser egoísta. São pessoas que querem muito e nada têm. Eu digo muito isso para os meus filhos. Parece que as crianças nunca estão satisfeitas, né? Parece que as crianças sempre querem mais doce, sempre querem mais brinquedo, sempre querem mais televisão, sempre querem mais diversão, sempre querem o que é do outro. Então eu digo isso para elas. Quem muito quer, nada tem. Quem muito quer, nada tem. E é interessante observar essa descrição de ser ingrato, porque é justamente isso. Pessoas assim são pessoas que muito querem, mas nada têm. Justamente porque eles buscam por caminhos errados, caminhos sujos, meios perversos. Observe como essas propriedades perversas descritas por Paulo aqui, elas são absurdamente férteis, elas são aglomeradas, elas nunca estão sozinhas, elas nunca estão isoladas. Vejam, esse caráter deformado pela ingratidão para com o próximo é apenas o reflexo da ingratidão que essa pessoa tem com o próprio Deus. Talvez uma palavra que poderia descrever o antídoto de um comportamento assim seja contentamento, né? Satisfação no Senhor e tudo aquilo que Ele dispõe para nós, para a nossa vida, para o nosso deleite com Ele, sem condicionais. Isso é devoção a Deus, irmãos. Eu não serei mais devoto a Deus se eu tiver isso. Eu não serei mais feliz com Deus se Ele me der isso. Contentamento é justamente isso. É estar satisfeito com aquilo que Deus coloca para nós. E então nós tributamos a Ele a honra, a glória e o louvor que é devido a Ele. Esse termo ele só aparece mais uma vez no Novo Testamento. E quando ele aparece, o Senhor Jesus atesta a sua benignidade, mesmo em pessoas ingratas. Abra aí Lucas capítulo 6, versículo 35. Lucas 6, 35. O Senhor diz: Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. São esses aqui. Esses são os ingratos, aqueles que querem as bênçãos de Deus sem buscar a Deus, aqueles que não tributam ao Senhor as bênçãos que recebem. Tem um reformador, um puritano, do século XVII, falou um pouquinho sobre isso. São exortações proferidas com perguntas e afirmações. Ele diz assim, John Knox: ó mundo miserável, ingrato e pernicioso, qual será a sua condenação quando aquele que tantas vezes gentilmente provocou você a obedecer à sua verdade vier em sua glória para punir o seu desprezo? O que te esconderá da presença daquele leão a quem você perseguiu em todos os tempos? O que desculpará você, que tão tiranicamente derramou o sangue de quem trabalhou fielmente para tirá-lo da ignorância cega e da idolatria? O que será desses? Paulo continua aí com toda a sua experiência, à luz da palavra de Deus. Paulo está no finalzinho de sua vida aqui, né? Toda a experiência aplicando a palavra de Deus e pastoreando o povo de Deus, lidando com o homem, nos seus mais variados aspectos. Ele mostra a Timóteo, assim como todos nós, ele mostra que assim como o crente possui o fruto do Espírito, o ímpio possui o fruto da carne.
Paulo mostra entre Gálatas capítulo 5. O ponto aqui é que em alguns, onde a carne não é mortificada, onde a carne não é combatida, ao invés disso ela é deleitada, ela é fertilizada, ela é adubada, ela é fecundada. E quando isso acontece, o caráter dessas pessoas se torna como o organismo do mal, como um parasita destruidor, insaciável, sabe? Insaciável. Essas são pessoas cuja ingratidão é latente no seu coração. Pessoas assim, irmãos, elas são parasitas do rebanho de Deus. Elas usurpam as bênçãos da igreja, mas não glorificam a Deus pela igreja, não demonstram gratidão a Deus pela igreja, não se consideram devedoras da igreja do Senhor. Já passaram algumas pessoas assim por nossa igreja. Pessoas cuja família existia a marca latente dos frutos e das bênçãos da igreja do Senhor. Uma esposa que aprendeu a ser submissa e piedosa. Filhos que aprenderam a ser obedientes e reverentes. Mas pessoas assim tributam glória não à igreja, não àqueles que lhes ensinou, mas a si mesmos. Acham que foram eles mesmos e unicamente eles mesmos. Avalie a sua vida por um instante, antes de chegar aqui. Como era a sua maternidade? Como era a sua paternidade? Como você era como filho? Como você era como mãe? Como pai? Como você era como marido? Como você era como esposa? É um exercício muito simples. Não é um exercício completo. Isso não vem de você. Não foi o seu intelecto que fez isso. Não foram os livros que você leu. Não foi porque você amadureceu. Foi por causa da igreja do Senhor. Foi por causa de muitos e muitos que estão ao seu redor que enfrentou o desconforto para matar o seu ego, para adestrar a sua alma, que tripudiava diante do santo, do sagrado, para acabar com a insensibilidade da fé que trafegava no seu coração. Foram esses aqui. Não foi você. Nunca considere que foi você. Nunca ache que foi você. Não foi você. Não foi. Foi os dons de outros que edificou piedade em você. Você é uma mãe melhor, sabe por quê? Por causa dos dons de outros. Você é um pai melhor, sabe por quê? Por causa dos dons de outros. A sua insensibilidade foi mortificada por causa de quê? Por causa dos dons de outros. Não foi por causa de você. Não é porque você entendeu bem os sermões. Não é porque você lê livros que antes você não lia. Não é por causa disso. Muito cuidado com a ingratidão, irmãos. Não estou falando comigo, você pastor, com a igreja do Senhor. Muito cuidado com a ingratidão. Nós somos fruto da vida de outros. Nós somos frutos da instrumentalidade de outros. Talvez esse deveria ser um exercício muito bom para nós fazermos como pais. Quantas famílias chegaram aqui deterioradas, irmãos? Quantas famílias chegaram aqui deterioradas, disfuncionais, casamentos disfuncionais, famílias disfuncionais, filhos desobedientes, desrespeitosos, irreverentes, esposos frouxos e fracos que sequer sabiam o que significa ser cabeça do seu lar, representante federal da sua casa, esposas que julgavam ter o caráter forte, mas eram insubmissas. E agora?
desfrutam de um lar que caminha em piedade, em reverência, em temor, imperfeito ainda, mas em santificação e devoção. O odor da desgraça e da morte deu lugar ao bom perfume de Cristo em seu lar. Mesmo aqueles que caminhavam tantos anos na fé não desfrutavam disso. Por quê? Cuidado com a ingratidão. Muito cuidado com a ingratidão. Você sozinho não faz nada. Você sozinho é incapaz. Paulo descreve pouco mais o aspecto aqui desses egoístas, daqueles cuja integridade o abandonou há muito tempo. Eles são irreverentes. Esse termo quer dizer ímpios, profanos, perversos, mas eu gostei mais do último significado. São pessoas sem consagração. Pessoas que não se consagram. Entenda que é muito importante isso, porque pessoas que não se consagram não quer dizer que não se consagram para ninguém. Eles não se consagram para Deus, mas eles se consagram para si mesmos. Eles são consagrados a si mesmos. Consagrado significa ser separado para uma situação específica, para uma função específica, para uma vida específica. Veja como isso desenvolve ainda mais e sintetiza ainda mais a ideia aqui de alguém que não é consagrado a Deus, que não é devotado a Deus. O termo usado por Paulo aqui também tem uma partícula de negação. O termo sem a partícula de negação significa ser santo, significa ser piedoso. E a partícula de negação é justamente o oposto disso, é alguém que não é santo, é alguém que não é devoto ao Senhor, é alguém que não é piedoso, mas o grande ponto aqui não consiste em simplesmente atestar que a pessoa não é devota a Deus ou não é consagrada a Deus, porque isso não existe imparcialidade aqui quanto à consagração, porque nós sempre somos consagrados a alguém ou a alguma coisa. Eu posso ser consagrado a mim mesmo e buscar a minha própria felicidade à parte de Deus. Eu posso ser consagrado a mim mesmo e buscar o meu próprio contentamento à parte de Deus, a minha própria satisfação à parte de Deus. Eu posso ser consagrado a mim mesmo e buscar o meu sucesso, as minhas realizações. Não há imparcialidade aqui. Nós sempre seremos consagrados a alguém, a alguma coisa. Nesse caso aqui, Paulo ele destaca justamente isso. No versículo 2 e o versículo 3, quando ele diz essas pessoas são egoístas, ou seja, são amantes de si mesmo. E no versículo 4 ele diz, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vejam que não é apenas uma questão de tradução do termo aqui, mas aquilo que ela representa. Consagrado a Deus, ser devoto ao Senhor, significa viver para Ele, para a sua glória. As roupas que eu escolho, a profissão que eu escolho, o trabalho que eu faço, os estudos que eu desenvolvo, a forma como eu conduzo o meu lar, o entretenimento que eu escolho, os prazeres, o lazer que eu escolho, significa tributar isso ao Senhor. Então, esse termo poderia ser muito bem ser identificado como alguém reverente, não a si mesmo, mas reverente ao Senhor. E reverência aqui, irmãos, a reverência em si, na casa de Deus, no ajuntamento do povo de Deus, sabe? O silêncio contrito de que o Senhor irá falar. Não é um homem que fala, não são apenas cânticos que são entoados. O Senhor falará. Você vem para a igreja desse jeito? Será que é dessa forma que você vem à igreja? A sua reverência começa no lar, quando você se prepara. Irmãos, não tem como preparar o espírito para o culto ao Senhor numa casa atabalhoada,
atribulada, numa loucura, gritando com o menino ali, açoitando o menino aqui, brigando com o esposo, brigando com a esposa, correndo, tribulação. E quando chegar aqui, o que você espera ver? Nem a Bíblia você abre. Porque não importa. Você quer que termine logo, porque o que importa é a segunda-feira, porque você vai fazer mais bens para você. É isso que importa. A gente sai de casa tremendo os joelhos, irmãos, porque o Senhor se revelará. A gente sai de casa com temor, porque Deus falará. O seu louvor pode ser um insulto a Deus, pecador. Um insulto a Deus. Sem contrição, sem devoção, sem amor. Quando você tributa mais afeição ao seu trabalho, aos seus estudos, à sua aparência, mas não ao Senhor. O Senhor falará. Isso é reverência. Isso é o silêncio contrito. O Senhor falará. O Senhor falará comigo. O Senhor anunciará a sua vontade para mim. Você não está aqui por acaso, não. Foi o Senhor com as suas mãos que lhe trouxe aqui hoje. E não foi eu que preparei o sermão, não. Foi Ele que determinou que essas palavras fossem faladas para você hoje. Hoje, para você. Hoje. É o silêncio contrito, envergonhado. É o silêncio de pavor, porque o Santo Senhor que perscruta corações falará. Ele falará. As vestimentas preparadas para ficar diante de um Deus santo. As vestimentas. A linguagem muito bem trabalhada, muito bem escolhida, muito bem tecida. Tudo isso exibe expressões visíveis da nossa consagração interior, da nossa devoção interior, irmãos. Ou não, quando nada disso existe. Exibe justamente a falta de reverência, de temor, de consagração. E isso é muito importante. Por causa da praticidade que isso carrega. Nessa cultura tão cheia de si mesma, essa cultura ensimesmada, tão necessitada de atenção, tão voltada para o homem, é muito fácil criticar igrejas. Aí as crianças lá não podem nem correr, sabe? As crianças lá não podem nem ficar livres, as crianças lá não podem nem chorar, as crianças lá não podem nem se portar de forma à vontade, porque são repreendidas e nós somos expostos quando os nossos filhos choram. As mulheres e os homens devem se vestir de forma reverente e zelosa, como vão, de fato, diante do Senhor da glória se apresentar. Mas críticas também são muito facilmente levantadas quanto a isso. Nós sequer podemos conversar com a pessoa do lado, que nós já chamamos a atenção. Enquanto outras igrejas, nós podemos abrir os nossos celulares, trazer brinquedinhos para as nossas crianças, colocar as nossas crianças para mexer no celular tranquilamente. Quando não se entende consagração e reverência, é muito fácil criticar a igreja do Senhor. Pessoas assim, irmão, negligenciam algo fundamental nessa relação de devoção ao Senhor. E a grande questão é que a nossa devoção a Deus vai muito além das intenções do coração. É muito fácil se esconder atrás desse discurso, sabe? O que vale é a intenção. O Senhor conhece as minhas intenções. O Senhor conhece o nosso coração, mas é no culto ao Senhor e no cuidado que nós temos com a igreja do Senhor que nós mostramos as reais intenções do nosso coração, porque intenções do coração que
que não são fortes o suficiente para mortificar a nossa vida, para mudar os nossos comportamentos, que não são fortes o suficiente para mudar a nossa conduta, simplesmente não são fortes o suficiente para glorificar a Deus. São apenas meras emoções, forjadas por nós mesmos, para tranquilizar uma consciência pesada, porque nós sabemos que realmente nós não amamos a Deus quanto nós deveríamos amar. Mas nós precisamos falar isso, porque se outras pessoas acreditarem, nós também acreditamos. Porque nós só queremos essa paz de consciência. Então, quando nós somos expostos, sabe o que é que nós fazemos? Nós levantamos críticas, condenações, radicalidade. Para remover o foco da nossa própria culpa, da nossa própria falsidade. Um homem de Deus do século passado, ele disse o seguinte: o espírito de devoção coloca Deus em todas as coisas. O espírito de devoção remove a religião de ser um verniz fino e coloca a fé na prática da própria vida e no ser da nossa alma. Com ele, a religião deixa de ser uma mera obra e se torna o coração, enviando seu rico sangue como uma bomba por todas as artérias e batendo com as pulsações de uma vida vigorosa e radiante para o Senhor. É M. Bounds. É o que Paulo está expondo aqui a Timóteo. Timóteo, tu precisarás ser incansável, porque os tempos serão difíceis e essas práticas precisam ser expostas. Não deixe os perversos no vosso meio. Eles roubarão a beleza e a saúde da igreja do Senhor. Pessoas com esse tipo de caráter perverso descrito por Paulo aqui nunca saberão o que significa ter um contentamento apesar de tudo. Nunca saberão. Sempre o seu contentamento estará ligado à satisfação de ter alguma coisa ou de ser alguém. Sempre. Mas não pelo simples fato de ter intimidade e relacionamento com Deus. Apesar de tudo, pessoas assim nunca serão felizes, embora façam tudo e passem por cima de todos em busca disso, mas ainda assim, nunca terão aquilo que tanto busca. Nunca. Então, deixa-me concluir. Irmãos, quando nós avaliamos uma definição de integridade à luz da palavra de Deus, um dos aspectos que faz parte da integridade definida por Deus é a simplicidade, como eu falei. É a simplicidade, é a clareza, é a unicidade de propósito. Nós não temos propósitos concorrentes. Eu tenho um propósito na igreja, eu tenho um propósito na minha família, eu tenho um propósito no meu trabalho, eu tenho um propósito nos meus estudos. A unidade de propósito, e tudo isso Deus está no centro. Esses aspectos de integridade não demonstram compromisso comigo mesmo, mas nos tornam escravos do Senhor. Torna as nossas ambições, os nossos sonhos e as nossas realizações escravas do Senhor. Nós nos tornamos meros servos e escravos da santa vontade de Deus. Foi justamente isso que o Senhor Deus olhou para a terra e falou a respeito de alguns homens da terra, como Noé, como Jó, como Davi. A Noé ele disse: eis a história de Noé. Noé era um homem reto, justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A Jó ele atestou: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A respeito de Davi, ele falou: se andares perante mim, falou a Salomão,
como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Então abençoarei. Mas existe algo que nos assusta, irmãos. Algo que deveria nos fazer suspeitar mais de nós mesmos. Essas palavras foram proferidas a Salomão. Existiu toda uma cerimônia para passar o reino e o trono a Salomão. E Salomão ouviu do seu próprio pai, um homem segundo o coração de Deus, um homem profundamente temente a Deus, mesmo diante de todos os erros, de todas as mazelas, mas um homem que amava o Senhor e temia ao Senhor, quando ele diz: ser forte, ser corajoso, ser homem e guarda os mandamentos de Deus. E quando nós vimos esse relato maior, nós ficamos apavorados, ou deveríamos ficar apavorados, porque até mesmo o sábio Salomão, mesmo com uma sabedoria jamais vista em qualquer outro homem, mesmo ele não imitou o caráter do seu pai. Sem dúvida, isso deveria nos ensinar alguma coisa, como lhe ensinou em sua velhice. Provérbios capítulo 11, 3, ele diz: a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. No capítulo 13, no versículo 6 de Provérbios, ele diz: a justiça guarda ao que anda com integridade, mas a malícia subverte ao pecador. A questão é, por que, irmãos? Por que existem tão poucos exemplos de caráter íntegro? Por quê? Observe o quanto Salomão deixou de buscar viver a vontade de Deus para viver a sua própria vontade, mesmo com a sabedoria invejável, para viver a sua própria satisfação. Talvez nós não deveríamos suspeitar mais de nós mesmos, ou nós somos mais sábios que Salomão. Nós temos coração mais puro do que Davi. Nós somos mais fortes do que Sansão. Ainda assim, gozando de todos os prazeres que a humanidade tanto busca no final da sua vida, ele atestou que simplesmente não valeu a pena. Não valeu a pena. Edificar um caráter íntegro, irmãos, custa muito. Custa muito. Custa prazeres. Custará desconfortos. Custará renúncias. Custará sonhos não desfrutados. Desejos não realizados. Custará toda a nossa vida. E talvez, apenas depois da nossa morte, testemunharão sobre essa integridade. É algo edificado pouco a pouco, lentamente, no decurso dos anos. Em muitos momentos parece que simplesmente não vale a pena, porque as recompensas não são materiais, não são terrenas. Na verdade, nós experimentaremos talvez muitas necessidades. E mesmo que nós experimentemos realidades impossíveis de serem descritas, dores e temores, ainda assim nós desfrutaremos de paz e descanso, que está muito além desse mundo. Mas infelizmente são poucos, realmente são poucos. Poucos estão dispostos a edificar a integridade, porque ela exigirá toda a nossa vida para isso. Mas para destruir é assim, ó. Destruir uma integridade é assim. Mas para edificá-la é uma vida inteira. Mas isso tem um preço. Mas poucos estão dispostos a viver o anonimato da edificação da integridade. Mas são esses que Deus busca. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós somos expostos à Tua palavra, constrangidos, porque somos encontrados completamente insuficientes. Não somos dignos do Senhor falar conosco, mas recebemos de bom grado por causa de Cristo Jesus.
Ensina-nos a te agradar, ó Deus. Ensina-nos a não viver para nós mesmos. Ao olhar para nós mesmos, nosso próprio coração nos mostra o quanto nós precisamos do Senhor, dos méritos de Cristo, da obra de Cristo. Ensina-nos satisfação em Ti. Ensina-nos o perdão. Ensina-nos o contentamento no Senhor, ó Deus. Para que tudo isso seja pavimentação de uma estrada que nos conduz a uma vida de integridade. Nós fazemos parte da Igreja do Senhor. Nós reputamos que somos povo do Senhor. Que nós não sejamos aqueles, ó Deus, que testemunham contra o Teu caráter, mas que nós sejamos aqueles que exibem o brilho da glória de Cristo Jesus. Em nome dele que rogamos. Amém. Vamos ficar de pé e vamos.